Oi, gente que voa e que quer voar. Como é que vocês estão? Vocês estão acompanhando as notícias aí? De uma tal de uma fábrica de chocolate, que era quase uma seita. Quer dizer, foi acusada disso, né? Mas, Luana, isso aqui não é um canal de aviação. O que isso tem a ver com as companhias aéreas? Pois é, gente. Pode ter muita coisa aí parecida. E eu vou contar isso baseado nas minhas experiências e de outros colegas de companhias aéreas aí. Esse vídeo vai ter umas reclamações aí, ó, pesadas. Você não vai acreditar. Com abuso de poder, alguns rituais, assim como as notícias dessa fábrica de chocolate aí, onde além de ser monitorado, às vezes, você é punido. Se a notícia dessa fábrica de chocolate aí é verdade ou não, a gente só vai saber com o tempo, né? Mas vamos aí pra parte que a gente fala da aviação mesmo. Não sei se vocês sabem, mas assim, eu amo assistir documentários sobre seitas, sobre abuso de poder, dentre outras coisas. E assistindo tanta coisa assim, eu fui relacionando com muitas experiências que eu acabei tendo na minha vida. Não só eu, como eu disse, como meus colegas também. E eu fiquei me questionando, né? Será que as tratativas das companhias aéreas estão marchando para isso? Ou já foi tudo ladeira abaixo mesmo? Daí só pior. Mas por que eu tô fazendo essa comparação, né? Porque muitas das companhias de chapéu bonitinho, vamos dizer assim, tem umas armas aí de controle que são muito parecidas com algumas seitas famosas. Mas, Luana, você tá falando aí de seita, mas que diacho é uma seita? Pensa assim num grupo de pessoas que tem um líder ali, né? Uma pessoa que tá no controle de tudo isso, né? Que tem crenças diferentes, age de maneira diferente, pensa de maneira diferente da nossa sociedade aí comum. Se eu for te dar um exemplo ali do que pode ser uma seita, pensa ali que eu acredito que meu Deus é uma capivara. Sim, isso mesmo. Aí eu me junto com outras pessoas que também acham que Deus é uma capivara, né? E aí eu começo a criar práticas em volta dessa capivara, muda a minha maneira de pensar relacionada à capivara, né? E, no fim, crio que uma seita em volta desse bichinho tão fofo. Mas tá, calma, eu vou chegar lá, eu vou chegar nessas práticas aí que eu considero abusivas. Que tal eu ir mostrando algumas atitudes e vocês irem relacionando com as atitudes dessas seitas famosas aí? A gente vai comparando e vocês vão me dizendo se eu tô viajando, né? Entendeu? Ou se isso é verdade mesmo. Vamos começar com a verdade absoluta. Sabe quando você tá naquele momento de namoro, assim, ó, no seu treinamento, e eles fazem você acreditar que você tá na melhor companhia do mundo, que não existem outras melhores, que aquela ali é a mais incrível do universo. Mas quando eu falo disso, eu também falo de condições salariais, onde tá essa empresa, uniforme, enfim, coleguinhas. Ela sempre vai ser a melhor do mundo, que o serviço deles é o melhor, que a política de trabalho deles é a melhor e que você é único e especial porque você foi escolhido. Assim, né? Mesmo você tendo passado por um puta processo seletivo, tendo um ótimo currículo e sendo super capaz de estar ali. Você só é especial porque foi escolhido pela melhor do mundo. Gente, claro que quando você tá na tua empresa, você vê o lado bom dela, obviamente, mas você é maduro o suficiente para entender a parte ruim também e respeitar isso. E até sugerir que as coisas mudem, obviamente com muito respeito, né? Porque a gente quer manter o emprego da gente. Nenhuma é a melhor do mundo e ninguém tá sempre correto. Colocar as pessoas uma contra as outras. O tripulante sozinho, ele já é um bichinho questionador, não é mesmo? Imagina ele em grupo. Algumas empresas de chapéu bonitinho, elas forçam a barra para os tripulantes se reportarem. Ou seja, um coleguinha ficar assistindo ali o que você tá fazendo de errado e correr e contar para a companhia aérea. Essa política aí de um dedurar o outro o tempo todo. Mas, Lu, quando seu colega faz um negócio errado, não é melhor se reportar? Sim, eu também concordo com isso. Mas a gente não tá falando de coisas realmente erradas que estão acontecendo. A gente tá falando de um tom de batom. A gente tá falando de 2 centímetros de saia. A gente tá falando de velocidade de serviço de bordo. Tudo coisas que você consegue resolver ali, a bordo, com seus líderes, conversando. E por que as companhias aéreas fazem isso? Nossa, Lu, elas incentivam mesmo a reportar? Incentivam. Pra caramba. Tá? E elas fazem isso para os tripulantes ficarem desunidos, né? É muito mais fácil você controlar uma pessoa, né? Monitorar também. Muito chato! E eu vou para uma parte aqui que cabe aí no meio do que eu tô contando, que é a indução de culpa, a vergonha. Sabe quando aquele seu chefe te esculacha porque você não bateu uma meta que era impossível? Que porra é essa? Quer f*** minha empresa? Hein, cara? Hein? Quer falir essa merda? Quer brincar de Ike Batista nessa porra? E aí você volta pra casa derrotado, realmente achando que você não é um bom empregado, que você não tá fazendo seu trabalho direito, mesmo, às vezes,
Não, na maioria do tempo, um cenário inalcançável. Imagina que toda vez que alguma coisa fora do seu controle acontecesse, aí você é chamado na chefia, passa por um baita de um interrogatório, né? E mesmo você explicando e sendo óbvio que realmente aquilo não é culpa sua, que aquilo não cabia a você, você de alguma maneira é culpado. Com aquela conversa de que muitos queriam estar no seu lugar, no mar de gente, a gente escolheu você. Você sabe quantas pessoas estão tentando esse emprego? Você sabe que se você tivesse um emprego normal, você ia ganhar muito menos? Você não ia ter todo esse glamour, essa vida maravilhosa que a gente proporciona pra você? É tipo quando você tem um boy tóxico, né, dentro de um relacionamento, e aí você finalmente vai reclamar de alguma coisa que não tá legal. E ele vira pra você e fala, olha, lá fora tem milhares de mulheres que me querem e eu escolhi você. É engraçado que esse discurso ele pode ser muito usado para outras coisas também, né, outros trabalhos, e ele é muito usado mais do que você imagina nas companhias aéreas. E eu vou entrar também, já que a gente tá falando de um relacionamento meio tóxico aí, de anulação da sua identidade pessoal. Sabe quando te fazem andar igual, falar no mesmo tom, meio que seguindo um roteirinho? Não, gente, eu não tô falando de usar uniforme. Uniforme, eu acho que você precisa dele, sim. Eu gosto de usar uniforme, acho que todo mundo organizadinho ali, né? Você identifica quem tá fazendo o quê. Mas eu tô falando de mudar você, na essência. E eu tô falando de cor de cabelo, eu tô falando de peso e até a maneira como você pensa. O que me traz a exigências absurdas de você manter um padrão de corpo. Porque é curioso, né? Porque muitas companhias não dizem exatamente o quanto você precisa pesar. Eles querem saber o seu índice de massa corpórea. Quantas vezes muitos tripulantes que passaram um pouquinho de peso, porque a gente envelhece, os tempos mudam, hormônios e lá, mudaram de corpo e tiveram que se pesar antes de cada voo, numa salinha escondida. Bem constrangedor, né? E até pedir demissão para você poder se casar. Imagina, você não consegue juntar escova de dente se não pedir permissão para uma companhia aérea. Aliás, em algumas, até hoje, casar é sinônimo de perder o emprego. Mas se o controle de peso, né, de não poder se casar também aí te chocou, imagina o controle de natalidade. Não muito tempo atrás, empresas de chapéu bonitinho, que tinham lá suas comissárias de bordo grávidas, era tchau e até nunca mais. Isso mesmo, engravidou, perdeu o emprego. Foi exonerado do cargo, seu departamento deu uma reduzida, você não é mais operacional, mudamos o nosso ângulo, você não é uma opção. Algumas que fazem agora, né, elas mantêm as comissárias de bordo, porém elas ficam de licença não remunerada. Ou seja, você não ganha um centavinho, até porque não tem leis trabalhistas em algumas companhias já aéreas aí, né, que a gente conhece. E quando a sua saída da companhia é demonizada? Imagina que você saiu da companhia aérea, falou, olha, tchau, não tá bom pra mim, eu realmente quero ir embora, não consigo continuar com isso mais, né? E aí você descobre que a sua entrada naquele país que você trabalhou tantos anos está terminantemente proibida. Você não pode entrar nem de turista. Ou quando os seus colegas são punidos por apenas ser os seus colegas, né? As escalas são horríveis, alguns são até demitidos, retaliação que a gente chama, sabe? E por fim, eu falo, acho que da coisa mais importante de todas, a dependência emocional, que muitas vezes algumas companhias criam nos seus comissários. Imagina quando você entra numa companhia aérea, você tem todo o amor do mundo. Você é o melhor de todos. Você ganhou uma disputa acirradíssima. Você é o mais inteligente, você é o mais bonito, você é capaz de entrar naquela companhia tão difícil de se conseguir. Afinal, eles conseguiram ver o seu talento, só aquele talento que você tem para ser um comissário de bordo. Mas aí, com o tempo, os problemas de qualquer relação começam a aparecer, tanto a de trabalho quanto pessoal. Você tenta conversar, você tenta resolver, você tenta se adaptar. Com isso, você vai meio que se sentindo culpado, né? Você vai meio que perdendo brilho. E às vezes você consegue finalmente sair dessa relação, né? Você pede para sair da empresa. Ou pior, você acaba sendo descartado. E aí você entra numa tristeza profunda, numa decepção. Muita gente acaba adoecendo, porque aquela empresa te fez achar que você perdeu a única chance boa que você teve na vida, de trabalhar na melhor do mundo. Dói, né? Mas meus colegas, mas gente que voa e que quer voar, isso é um compilado de comportamentos de empresas, né? Isso não necessariamente significa que toda empresa aérea vai ser assim. A grande verdade aqui é que a aviação, ela pode viciar de uma maneira ruim às vezes. Se você estiver observando esses comportamentos que eu trouxe aqui no vídeo,
para, observa e repensa se você realmente quer estar ali. E com esse vídeo eu realmente espero ter ajudado vocês hoje, mas me contem. Vocês acham que isso aqui é loucura da minha cabeça? Vocês já tiveram esses problemas no trabalho de vocês também? Comentem aqui. Eu gosto muito de saber as histórias de vocês também. Continua aqui comigo, vai ter muito mais história, vai ter gente aqui, ó, tendo entrevista, vai ter fofoca. Beijos e até mais.